Graça e paz, família de Deus. Continuando aqui o livro de Mateus, vamos para o capítulo 9, onde temos muitas falas de Jesus aqui, interessantes. Alguma delas já até existe vídeo no canal, depois você pode estar pesquisando. Mas hoje vamos falar sobre algumas falas de Jesus, na realidade um trecho, onde ele fala duas coisas bem interessantes que temos que refletir. Jesus estava ali à casa de Mateus, comendo com os fariseus, aliás, com os publicanos, e os fariseus criticaram Jesus por estar ali com os chamados pecadores. Então Jesus diz duas frases bem interessantes. A primeira é: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então Jesus continua no versículo 13, ele diz o seguinte: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Precisamos observar duas coisas aqui, e como eu disse, muitas vezes temos que ler a Bíblia à luz dela toda, com o contexto bíblico geral. Eu digo por quê? Esse versículo 13, se nós não entendermos ele corretamente, e eu digo que isso é possível porque outro tempo, alguns dias atrás, eu ouvi um pregador que ele usou esse texto de Mateus e ele, na fala dele, ele deixou meio um vazio na mensagem. Quando nós observamos aqui que Jesus veio chamar os pecadores, esse palestrante, na realidade, esse pregador, ele não enfatizou o que Lucas enfatizou lá em Lucas 5,32. Lucas relatou também essa mesma passagem, só que ele foi um pouco mais completo. Ele disse: Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Muitas pessoas acham, talvez até alguns hoje pregam, que Jesus ele recebe a pessoa como ela está e não espera da pessoa uma transformação, uma mudança de vida. Isso não é o que a Bíblia nos ensina, isso não é o que Mateus está dizendo, ainda que ele não tenha dito que Jesus veio chamar o pecador ao arrependimento. Ainda que ele tenha parado, veio chamar apenas o pecador. Mas observemos que na fala anterior de Jesus, Jesus diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa doença que Jesus está se referindo é o pecado. O diálogo ali é a respeito disso. A respeito das pessoas, nós temos que observar dois pontos importantes aqui. O primeiro é que, na verdade, essa fala de Jesus ela foi um pouco retórica aos fariseus, porque nós sabemos que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Jesus cita que aos sãos, na realidade ele está jogando uma indireta aos fariseus, porque eles pensavam que não tinham pecado. Nós observamos isso lá na oração relatada na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu pensava que não tinha pecado, achando-se comparando com o outro e se vangloriando diante de Deus, e se vangloriando mesmo, a glória vã, porque na realidade ele não reconhecia os seus pecados, e na realidade isso era uma característica dos fariseus, pensavam que eram sãos, que não tinham pecado. Mas na verdade Jesus disse: eu vim para os doentes. E no versículo 13 ele explica o que é essa doença é o pecado. Então se Jesus veio como alguém para resolver a doença, e essa doença é o pecado, os pecadores a quem ele veio chamar para que se arrependam, para que abandonem o pecado. Esse é o propósito do Evangelho, nos libertar do domínio do pecado e das práticas pecaminosas que muitas vezes as pessoas que não se entende como pecador e não se entrega à vontade de Deus, não experimenta o arrependimento, ele jamais vai passar por esse processo, mas aqueles que entendem o que Jesus veio fazer, o propósito dele morrer na cruz e o propósito do chamado dele para nossas vidas é realmente termos uma mudança de vida, passarmos por um processo chamado metanoia, que vai mudar a nossa mente, que vai produzir esse arrependimento e vai produzir mudança de prática também na nossa vida. Então o Evangelho de Lucas ele relata de maneira mais completa esse texto, mas nós observamos aqui que ainda que não seja encontrado a palavra arrependimento nesse texto, Jesus deixa bem claro aqui que ele veio para trazer transformação na vida das pessoas. A mulher, quando foi pega em adultério, Jesus disse: vai e não peques mais. É muito nítido nas Escrituras, o desejo de Deus é que a gente não viva mais sob o domínio do pecado. Então observemos que nós temos a primeira coisa, entendermos que, como eu disse, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E Jesus veio para todos. Jesus deseja salvar as pessoas, mas, no entanto, muitas pessoas não reconhecem a necessidade de um Salvador. Mas se nós não reconhecemos nossa necessidade de um Salvador, não reconhecemos que somos enfermos pelo pecado, jamais teremos a nossa vida transformada. Mas Jesus, ele é a cura.
Ele é a transformação para tudo isso. Nós vemos nesse texto Jesus curando cegos, Jesus ressuscitando mortos, Jesus operando sinais e maravilhas, porque Ele é a solução para toda e qualquer situação em nossas vidas. E Ele veio para também solucionar principalmente o problema do pecado na nossa existência. Que nós possamos entender que Jesus veio sim, não para os justos, para aqueles que se acham justos, mas para aqueles que são pecadores, mas veio chamá-los para o arrependimento. Esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito de Jesus em estar com aqueles pecadores. Jesus não estava ali para se contaminar com eles, mas Jesus estava ali para influenciá-los. Jesus não se reunia em momento algum com pessoas sem o propósito de produzir bênção, de transformação, de mudança de vida com as pessoas. Esse era o propósito de Jesus aqui na Terra. E dessa mesma forma, nós temos que entender que muitas vezes será necessário nós nos aproximarmos de pessoas para que nós possamos, com a glória e a misericórdia de Deus e a graça do Senhor que está sobre nós, influenciarmos de alguma forma, revelando Cristo ao mundo para que as pessoas sejam libertas. Esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito do Senhor para a igreja dele, e que assim nós possamos nos submeter à vontade de Deus. Talvez sejamos um dia criticados como Jesus, mas o que temos que avaliar é o propósito pelo qual muitas vezes vamos estar com aqueles que não conhecem o Senhor. Se o propósito é revelar Cristo às pessoas, louvado seja o Senhor, porque estamos imitando a Cristo e temos que realmente imitar o Senhor em tudo. E o Senhor, ele deseja alcançar a todos, como um dia alcançou você que está ouvindo, me alcançou. Talvez deseje alcançar você que ainda não foi alcançado por Jesus, que não reconheceu como o Senhor da sua vida. O Senhor quer usar essa mensagem para te alcançar nesse momento e fala ao seu coração que Ele está à sua disposição para te curar, para te transformar e te dar uma nova vida diante dele, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito em nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor dá, Pai, a todos aqueles que são pecadores, aqueles que estão enfermos por causa do pecado, de serem curados, serem libertos por causa do sacrifício que foi feito na cruz, que tem esse poder de transformar a vida das pessoas. O Senhor Jesus pagou na cruz o preço pelos nossos pecados, então nos libertou do domínio e do jugo da condenação, e agora nos chamou para perto de si e nos transportou para o seu reino, o reino do seu Pai. E agora estamos diante da face do Senhor e clamamos ao Senhor por amor, graça e misericórdia sobre nossas vidas. Que o Senhor nos capacite a termos discernimento para decidirmos onde quer que vamos andar, para cumprirmos o propósito do Senhor onde o Senhor nos colocar, e que possamos entender também a nossa dependência do Senhor a cada dia, porque sabemos que também somos falhos e carentes do seu agir sobre nós, que esse processo que nós talvez já começamos, que outras pessoas possam também começar, um processo de caminhar com o Senhor e caminhar em novidade de vida, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Se possível, deixe seu like, deixe um comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar a crescer, em nome de Jesus.